Fisiologia da Alma, capítulo 23. Ainda sob o título Alimentação Carnívora e o Vegetarianismo. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Ramatiz. Há quem conteste as vossas opiniões, alegando que Allan Kardec não censurou em suas obras a alimentação carnívora, nem a considerou indigna ou imprópria de espíritas. Que dizeis? Responde Allan Kardec, responde Ramatiz. Allan Kardec viu-se compelido a adaptar os seus sensatos postulados ao espírito psicológico da época. A codificação espírita tem mais de 150 anos, evitando conflito não só com a mentalidade profana, ainda bastante acanhada devido à escravidão do dogma religioso, como também com as instituições responsáveis pela economia, em que a indústria da carne representava uma das suas bases fundamentais. Dado que o vegetarianismo era a doutrina praticada por pequeno número de iniciados que se aproximavam das fontes espiritualistas do Oriente. Seria prematuro e inconsequente que o nobre codificador firmasse esse postulado no espiritismo recém-exposto ao público e que bem poderia se tornar ridículo para o neófito da doutrina. Naquela época, a simples recomendação da abstinência completa da carne, como princípio de uma doutrina codificada para a massa comum, acarretaria o fracasso incontestável dessa doutrina. O espiritualismo, em seu início, foi encarado mais como revelação de preceitos esotéricos do que mesmo como doutrina de ordem moral e disciplina evangélica, cujas virtudes ainda eram consideradas como exclusividade da religião dogmática dominante, o catolicismo, né? No entanto, em sua base oculta-se a mensagem claríssima para os que estiverem olhos de ver, na qual Allan Kardec vos legou sugestiva e sibilina advertência que endereça particularmente aos seus adeptos com relação ao vegetarianismo, examinando a magnífica obra de Kardec, que constitui a terceira revelação no âmbito do vosso planeta em progresso espiritual. Dar-vos-emos apontamentos que distinguem perfeitamente o pensamento do autor quanto à alimentação vegetariana. Diz o codificador, Allan Kardec, em nota pessoal de esclarecimento, a resposta da pergunta 182 do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, vocês podem conferir, encarnação dos diferentes mundos. À medida que o espírito se purifica, o corpo que se reveste se aproxima igualmente da natureza espiritualista. Toma-se-lhe menos densa, ou melhor, aqui deve ser a palavra deve ser torna-se, mas ele botou toma-se-lhe menos densa, que também dá para entender. A matéria deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, porque os espíritos do plano astral, ele volatiza, eles não caminham com a gente aqui. Menos grosseiras, se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Está aí, lá eles não comem carne animal. Está obviamente implícito nesta nota que se a destruição entre os seres vivos para se nutrir é sempre um estado de inferioridade e de necessidade grosseira. O fato que a criatura não se nutre de seres vivos corresponde-lhe a
a um estado de superioridade espiritual. Quem sabe ler vai interpretar isso aqui direitinho, vai entender. Kardec estava dizendo isso. Só que ele não poderia dizer, como está dizendo aqui agora, Ramatiz, que foi... Ramatiz veio quase um século depois com essa mensagem. Ou até mais. Um século depois, mais ou menos. E mais culposa e inferior se torna tal prática entre os espiritualistas, porque estes já são portadores de uma consciência, de um conhecimento, né? Mais nítido da verdade superior do espiritualismo, ou do espírito, no caso. Ao mesmo tempo que a adesão ao espiritualismo também implica em aumento de responsabilidade moral. No capítulo 4 do mesmo livro, o Livro dos Espíritos, é feita a pergunta 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Outra pergunta. Seria mais conforme a sua lei deixar que as coisas surgissem ao seu curso normal? Bom, aí vem uma resposta. A entidade consultada, a que afirma o princípio espiritualista, responde: tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Quer dizer, nós somos. O ser humano é um instrumento de Deus para a evolução do espírito, sendo a perfeição a meta para que tende a natureza. Favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Evidentemente, se o homem, como intermediário de Deus, tudo deve fazer para que até o próprio animal chegue à perfeição, a fim de corresponder ao que Deus preceitua, indiscutivelmente, um ato contrário a tal preceito não atende aos desígnios do Criador e não favorece ao aperfeiçoamento do animal. Vocês já devem ter visto em alguma... Eu já fiz esse vídeo falando da evolução do espírito, né? Que vem lá do mineral, passa pelo reino intermediário, animal, um outro reino intermediário, depois vegetal. Aliás, um reino intermediário vegetal, depois um reino intermediário animal, até chegar ao reino hominal, tem um outro reino intermediário. Mas continuando aqui. Você pode ver aí no meu perfil, você vai encontrar um vídeo falando sobre isso. A evolução do espírito no reino. Aí está lá, tem uma postagem reino animal, reino mineral, reino vegetal, reino animal, por aí fora. Quem estiver interessado, só entrar no meu perfil e pesquisar, que está lá. Em consequência, os espíritas que realmente que hão compreendido esta disposição doutrinária de elevado conceito espiritual, de modo algum deverão continuar a transformar o seu estômago em um cemitério de carne dos seus irmãos inferiores, pois esta prática de modo algum o aperfeiçoa, mas cruelmente o destrói. Ainda que, em resposta à pergunta 693 do Livro dos Espíritos, a entidade conceitua textualmente: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Vamos ficar aqui, esse é o capítulo 23 do livro Fisiologia da Alma, do Espírito Ramatiz, psicografado por Hercílio Maes.